Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, paz e graça, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Jesus seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Motivo de alegria, meus irmãos, estar aqui para fazer essa live, esse vídeo, onde irei ministrar a palavra do Senhor. Eu creio que irá alcançar muitas vidas e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Amém, povo de Deus? A Jesus seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Somente a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra do Senhor aos irmãos, aos amados, que se encontra no primeiro livro dos Reis, no seu capítulo de número 19, no versículo 19 a 21, que vai dizer-nos, oh glórias: partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safete, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 10ª, a parte 11. E Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele, e então deixou ele os bois, e correu após Elias, e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai, e volta, pois. Que te fiz eu? Versículo 21. Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de boi, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. E então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Nós vemos aqui, meus irmãos, nesse texto, o início da chamada de Eliseu. Aleluias. Temos neste texto a descrição da chamada de Eliseu para ser profeta em Israel e sucessor de Elias. O profeta Elias, meus irmãos, ele já estava avançado em idade, e Deus, aleluias, nos seus dias finais, lhe dá 3 missões de muita importância. O próprio Deus, aleluias, dá para Elias 3 missões, aleluias, nos dias finais a Elias. Vamos estar vendo aqui, meus irmãos, qual foram essas 3 missões que o próprio Deus deu para Elias já nos seus dias finais. Já estava avançado em idade, estava cansado de várias lutas no decorrer dos anos. A primeira missão de Elias foram 3 para passar o seu cargo. Deus disse para ele: vou te dar 3 missões para depois assim você passar o cargo. Amém? A primeira missão foi ungir a Azarel, rei sobre a Síria. A primeira missão que Deus dá para Elias é ungir a Azarel, rei sobre a Síria. A segunda missão, ungir a Jeiel, rei de Israel. Ungir a Jeiel, rei
de Israel. E a terceira e última missão de Elias: ungir a Eliseu, profeta, em seu lugar. Louvado seja o nome de Jesus. A terceira, ungir o profeta, a Eliseu, profeta, em seu lugar. O seu substituto, o seu sucessor, ele desceu o óleo nele também. Amém? Louvado seja Deus. Naqueles dias, meus irmãos, nós temos que entender. Naqueles dias, sacerdotes, reis e profetas eram ungidos para os seus respectivos cargos, mostrando que Deus tem o controle dos governos da terra. Eles eram ungidos. Em Romanos capítulo 13, no versículo 1, vai nos dizer: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Veja que até o rei da Síria, meus irmãos, que não fazia parte da nação escolhida de Deus, o seu rei, Deus mandou Elias ungir. Naqueles dias havia um respeito, um temor muito grande dos povos sobre a unção que era feita. As nações temiam, as pessoas respeitavam, porque sabiam que Deus tem o governo de tudo. Hoje nós não estamos vendo isso por aí, mas eu tenho certeza que Ele continua tendo, aleluias, aleluias, o governo de todos. Ele continua, não mudou. Embora o povo não tenha o mesmo respeito e o mesmo temor, mas não mudou. Porque eu sei que o meu Deus, o teu Deus, Ele é imutável. Ele não mudou. Aleluias. Nós vemos um exemplo aqui, povo de Deus, no segundo livro de Reis, no seu capítulo 9. Vai dizer: o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e o mandou a Ramate Gileade a ungir Jeiel, rei de Israel. O filho do profeta chegou em Ramate Gileade e estava havendo uma reunião dos capitães do exército. O filho do profeta chamou a Jeiel, que era um capitão do exército, a uma sala reservada e ungiu a rei de Israel. Quando os demais capitães souberam da unção sobre Jeiel, olha o que aconteceu. No versículo 13. Então se apressaram e tomou cada um a sua veste e a pôs debaixo dele, do que estavam sendo ungidos, a Jeiel, no mais alto grau, e tocaram a buzina e disseram, olha o que eles disseram: Jeiel reina. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluias. Ninguém discutiu, povo de Deus. Nenhum deles discutiu sobre aquela unção. Todos a fizeram acontecer em Israel. Aceitaram todos. Não teve oposição. A palavra está dizendo todos. Fizeram acontecer em Israel. Todos disseram: Jeiel reina. As pessoas estão no lugar, meu povo de Deus. Nós temos que entender que as pessoas estão no lugar que Deus a colocou. Foi Deus que colocou. Embora muitos de nós hoje não aceitamos, mas é Deus que colocou lá. E se Ele colocou lá, Ele está na direção, Ele está no controle de tudo. A função da igreja hoje, nos dias de hoje, é orar para que Deus continue dando direção àquela pessoa que está exercendo um cargo. O seu pastor, aleluias, o teu presidente, o teu governador,
Não importa o seu chefe no trabalho. Não importa. Continue orando. Porque foi Deus que as colocou lá. Eu tenho certeza disso. Elias foi o mais notável, povo de Deus, dos profetas. Nós vemos aqui. Ele foi o mais notável dos profetas do Antigo Testamento. Mesmo que Elias teve o dobro, mesmo que Eliseu teve o dobro da sua unção de Elias, a sua intrepidez, o seu destaque na história de Israel foi muito grande. Nós temos que entender isso. Ele foi o mais notável dos profetas do Antigo Testamento. Mesmo que Eliseu, ele teve o dobro, aleluias, da unção, da sua unção. Mas a sua intrepidez, o seu destaque na história de Israel foi muito grande. Vejamos o contraste entre Elias e Eliseu. Vamos ver aqui, meus irmãos, o contraste entre os dois. Primeiro, Elias foi um profeta do julgamento, na lei e da severidade. Ele foi. Já Eliseu foi um profeta da graça, do amor e da ternura. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos estar vendo aqui, meus irmãos, a partir de agora, a chamada de Eliseu. Eu peço que os irmãos fiquem atentos, preste atenção, porque o Senhor Jesus continuará falando. Meus irmãos, Eliseu era um lavrador da terra. Eliseu, ele era um lavrador. Cremos que Eliseu pertencia a uma família de boa posição econômica. Nós cremos nisso. Ele pertencia a uma família de boa posição econômica. Aí você pergunta por quê? Veja que quando Elias encontrou Eliseu estava lavrando a terra com 12 juntas de bois. Você sabe quantos bois tem numa junta de boi? Numa junta de boi? Alguém sabe me dizer isso aí? Pois é, são 24 bois. Quanto custa um boi hoje? Aproximadamente, vamos dizer, de 5 a 7 mil reais. Pelo que eu vejo ali, no açougue com o nosso irmão ali. Pois é. 24 boi, é uma junta de boi. Então vamos para frente. Então nós cremos por causa disso. Ele tinha uma condição financeira boa. Nós cremos nisso. Aí vamos ver aqui o primeiro ponto importante da chamada do homem de Deus. Vamos destacar. Eliseu estava trabalhando. Primeiro ponto importante. Ele estava trabalhando. Eliseu estava ocupado trabalhando. Temos vários exemplos, meus irmãos, bíblicos, que Deus chama os que estavam ocupados. Ele está dizendo, eu não chamo desocupado. Então o que acontece? Nós temos o exemplo de Moisés, que estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, no deserto. Nós temos o exemplo de Gideão, que estava malhando trigo no lagar. Nós temos o exemplo de Davi, que estava apacentando as ovelhas do seu pai. Os discípulos, quando foram chamados, estavam ocupados com seus trabalhos materiais. Todos eles são os exemplos que nós temos na Bíblia. Deus não chama desocupado. A chamada de Deus para o ministério envolve renúncia. Nós temos que entender também isso. Temos que abrir mão de algo muito importante para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Além de largar o seu trabalho, Eliseu deixou a sua casa, o seu pai e sua mãe.
Nós vamos estar lendo agora o livro de Lucas, capítulo do Dr. Lucas, o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 14, versos 26. Diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e sua mãe, sua mulher e filhos, irmãos e irmã, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui Jesus está dizendo: ama menos a sua família. Glórias a Deus. Segundo ponto importante, meus irmãos, da chamada do homem de Deus. Eliseu rompeu definitivamente com o seu passado. Pega o espírito aí, gente. Ele rompeu definitivamente com o seu passado. O fato de Eliseu matar uma junta de bois e com os aparelhos dos bois fazer um churrasco e distribuir para o povo comer, mostra a ruptura total do passado para com o desempenho da sua nova missão. Ele rompeu com o passado. Ele matou uma junta de bois, são 24 bois, não quero mais. É assim que Deus faz. Aqui eu boto um parêntese, povo de Deus, sobre a minha vida. No passado eu criava galos de brigas, eu tinha esse vício terrível. E quando Deus me chamou, eu tinha muitos galos, muitos animais. E certo dia, vários gigos, um do lado do outro aqui, eu peguei esses animais, tirei daqui de casa, botei na rua, umas cordinhas chamadas peia, e subi com a marreta, saí quebrando um por um aqui, quebrando tudo. Pronto. E o mar ficou doido. Não. Foi assim que fez Eliseu. E os animais, eu não comi, que eu não comia esses animais, não. Mas eu os dei. Não vendi nenhum. Faça o que vocês quiserem. Eu os dei. Foram vários animais. Bem mais do que 24 bois. Então, quando nós entendemos a nossa chamada que Deus nos dá, o fato é que de Eliseu matar uma junta de bois, meus irmãos, e com os aparelhos dos bois fazer o que? Churrasco. Eu não fiz, mas eu os dei. E distribuí para o povo comer. Eu distribuí, faço bem o que vocês quiserem. Se vão comer, não importa. Mostra a ruptura total do passado para o desempenho da uma nova missão. Eu rompi definitivamente. No meu caso, a Bíblia vai dizer: se o Filho do Homem vos libertar. Eu precisava dessa libertação ainda, eu ainda estava ali envolvido com isso aí. Verdadeiramente sereis livres. Aleluias. Eliseu tinha no que se prender. Ele ainda tinha no que se prender. Mas ele abriu mão de tudo, porque tinha a convicção da sua chamada. Vocês estão entendendo, povo de Deus? Ele tinha a convicção da sua chamada. Nós temos que romper com o passado. Aquilo que te prende ao passado, você tem que romper. Tomar uma decisão na convicção da sua chamada. Porque nas horas das provações, na hora das crises, vai ser a convicção na chamada que vai lhe sustentar. Na hora disso tudo, é a convicção na chamada que vai nos sustentar. Exemplo, temos exemplos na Bíblia Sagrada. Vou citar aqui pelo menos um. José suportou a escravidão no calabouço por causa da convicção da sua chamada. Davi, vamos dar outro, suportou a perseguição, as ameaças de morte por parte de Saul por causa da convicção da sua chamada. É verdade.
Vamos estar lendo o Evangelho do segundo doutor Lucas, capítulo 14, versículo 27, diz: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meus discípulos. Leve a sua cruz. Todo o discípulo tem a sua cruz. Todo discípulo, todo obreiro tem a sua prova. Meus irmãos, segundo de Timóteo, no seu capítulo 2, versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja a palavra da verdade, que maneja bem a palavra da verdade. O obreiro aprovado por Deus para ser aprovado. O obreiro é provado por Deus para ser aprovado. Quanto maior é a sua chamada, maior é a sua prova. Não é brinquedo, povo de Deus. Amém? Terceiro ponto importante da chamada do homem de Deus. Quem chama é o Senhor. Quem te chamou é o Senhor. Foi Deus que mandou Elias ungir Eliseu como profeta. Não foi Elias que saiu por Israel escolhendo quem iria lhe suceder. Não foi isso. A palavra é clara. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, olha o que diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quem escolhe o homem para o ministério é Deus. Em Hebreus capítulo 5, versículo 4, e ninguém tome para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. O homem pode até desejar, mas quem chama é Deus. Amém, povo de Deus? É Ele, é o Senhor. E aquele que é escolhido sabe que tem sobre ele a unção especial de Deus. Quem é escolhido sabe disso. Eliseu sentiu isso e abandonou tudo. Eliseu não se preocupou com quem iria lhe sustentar. Eliseu não fez nenhuma pergunta a Elias de como seria a sua vida daquele momento dali em diante. Não, ele não se preocupou. A Bíblia diz que Eliseu se levantou e seguiu Elias e o servia. Aleluias! Eliseu se lançou pela convicção da sua chamada. Aleluias! Segundo o livro de Reis, capítulo 3, no versículo 11, diz que Eliseu deitava água sobre as mãos de Elias. O servia. Aleluias! Glórias a Deus! A convicção da chamada. Quarto ponto importante, meus irmãos, da chamada do homem de Deus. Na chamada existe um tempo de preparação. Toda chamada existe um tempo de preparação. Não adianta vocês nós queremos colocar o carro na frente dos bois. Muitas pessoas antes falavam comigo: pastor, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? E eu falei assim: é no tempo de Deus, é no tempo do Senhor, porque eu entendo isso aqui. Existe um tempo de preparação. O Senhor me ungiu a pastor. Eu ainda disse: eu não pedi para ser pastor, mas Ele me ungiu. E aí eu entendi a chamada. Estão pegando o povo de Deus? E algumas pessoas falam: você tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu até os ouvia, mas eu tenho que obedecer a Deus, na direção do Espírito Santo. Então, na chamada existe um tempo
de preparação. Eliseu não foi logo de cara sucedendo Elias. Não. Eliseu teve um tempo de aprendizado, um tempo de treinamento. Ele teve um tempo de aprendizado e um tempo de treinamento. Oh, glórias! Elias lançou o seu manto sobre Eliseu quando o encontrou. Não foi verdade? O manto identificava a veste de um profeta. Eliseu partiu prontamente, tal como os discípulos de Jesus abandonaram suas redes de pesca e puseram-se a servi-lo, ou a segui-lo, Jesus. No caso aqui, Eliseu. A atribuição da chamada começa no momento que a recebemos. Nós temos que entender isso. O obreiro diz: quando eu me aposentar, então farei a obra. Alguns obreiros falam isso. Ou quando eu me formar, ou quando eu comprar um carro. Olha aí, gente. Essas promessas são furadas e nunca acontecerão. Quem quer fazer a obra de Deus começa agora. Eliseu tornou-se servo e aprendiz de Elias. Eliseu tinha servido bem a sua família, agora seria fiel ao profeta Elias. Nenhum obreiro chamado por Deus começa por cima. Existe toda uma trajetória para o cumprimento. Existe o tempo de treinamento e de formação do obreiro. Aleluias. Nós temos, por exemplo, aí, meus irmãos, José, Moisés, Davi, Paulo e tantos outros. Existe um tempo. Então, é dessa forma que acontece. Mas nós nunca podemos questionar o Deus Todo-Poderoso. É Ele que dá. A obra é dele. Ele faz como Ele quer. Não questione a Deus, porque eu sei que Ele está no controle de tudo. Quinto ponto importante da chamada do homem de Deus. Aleluias. Ter o espírito de servidor. Olha aí. Ter o espírito de servidor. Eliseu, logo após a sua chamada, tornou-se um servidor de Elias. O obreiro que é bem sucedido, o obreiro que aprendeu a ser um servidor, o obreiro que é bem sucedido é o obreiro que aprendeu a ser um bom servidor. Ele vai ser bem sucedido. Nós temos aqui o pastor Mick Murdock disse, uma certa vez: a unção que você respeita é a unção que vai crescer em sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Se você respeita a unção de alguém, de algum pastor, é essa unção que vai crescer na sua vida. Eliseu não requereu nenhuma posição de Elias. Ele simplesmente o servia. Aleluia. Não conquistou por tempo, não questionou por quanto tempo seria o seu serviço. Ele não questionou por quanto tempo ele ia o servir. Ele simplesmente se tornou um servidor. Simplesmente ele se tornou um servidor. Aleluias. O obreiro é chamado para servir. Jesus nos deu o seu próprio exemplo. Vamos ver aqui, meus irmãos. No Evangelho de Marcos, no versículo de número 10, no capítulo de número 10, no seu versículo 45, que diz: porque o Filho do Homem também não veio para servir. Aleluia. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vou reler. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Exemplo, Josué foi um servidor fiel de Moisés.
e foi escolhido por Deus para suceder a Moisés. Aleluias! Glória a Deus! Livro de Josué, no seu capítulo de número 1 e versículo de número 1, diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Aleluias! Josué conduziu o povo hebreu a entrar na terra prometida e conquistá-la. Josué foi um líder respeitável e bem-sucedido. Olha aí. Quando o obreiro aprende a servir por amor, ele será aprovado por Deus e será conduzido por Deus para uma missão, para missões maiores. O servidor é recompensado por Deus. A recompensa vem do Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 12, versos 26, diz: Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Eu sempre tenho falado, meus irmãos, faça para Deus obedecendo o seu pastor. O grande teste para o obreiro sempre acontece nesta área. Nos submetemos ou não? Servimos ou não? Nós temos que estar em obediência, lembrando que aquele que está ali, aleluias, servindo, o obreiro, ele foi ordenado por Deus. A chamada que Deus colocou na mão dele, a autoridade está na mão dele. Então, o grande teste para o obreiro, para os membros, sempre acontece nesta área, meus irmãos. O grande teste para o obreiro sempre vai acontecer nesta área. Se nós vamos nos submeter ou não, servir ou não. Louvado seja Deus. O ministério de Eliseu, meus irmãos. Eliseu exerceu seu ministério profético por aproximadamente 50 anos. Quando, da partida de Elias, Eliseu recusou-se a afastar de Elias. Muito interessante essa parte aqui. O profeta Elias, vendo a persistência de Eliseu, lhe disse: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aleluias! Que coisa maravilhosa que Eliseu pediu, meus irmãos. Eliseu havia reparado em tudo quanto Deus usava Elias. Ele estava reparando. Eliseu tinha agora um coração voltado para as coisas de Deus. Elias lhe disse: Coisas duras me pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Eliseu efetuou o dobro, meus irmãos, de milagres de Elias, pois a sua porção era dobrada. Há muitos obreiros preocupados o que vão ganhar fazendo a obra de Deus. Triste isso. Há muitos obreiros mais preocupados com o material do que com o espiritual. Meu Deus. Quando o obreiro exerce com fidelidade o seu trabalho, o Deus da obra abrirá todas as portas necessárias para o seu sustento e de sua família. Nós cremos nisso. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. O obreiro que se preocupa e se prende às recompensas não será bem sucedido no seu ministério. Deus preparou uma mulher sunamita, rica, para cuidar de Eliseu, lembra-se? Pois ela construiu um quarto em sua casa e o mobiliou para hospedar o homem de Deus. Quem sustentou Eliseu durante o seu ministério profético? Quem sustentou? O Deus da providência, o Deus que o chamou. O obreiro, Deus está cuidando
de você e de sua família. Obreiro, Deus está cuidando de você e da sua família. Creia, se Ele te chamou, Ele cuidará de você. Descansa. Deus nunca deixou os seus servos desguarnecidos. Eu tenho certeza disso. Primeiro, Eliseu dignificou o nome do Senhor no seu ministério. Eliseu dignificou o nome do Senhor em seu ministério. Não encontramos nenhuma falta no ministério de Eliseu. Eliseu honrou ao Senhor que o chamou. O obreiro precisa dar um bom testemunho na sociedade. Em 1 de Timóteo, capítulo de número 3, verso 7, diz: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. O obreiro é um mordomo de Deus, o qual deve exercer a sua mordomia com excelência. Tito, capítulo 1, versículo 7, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado a vinho, nem espancador, nem cobiço de torpe ganância. O obreiro administra aquilo que não é dele, meus irmãos, é do Senhor. Nós temos que ter essa convicção. Eu e você administramos aquilo que não é nosso, é do Senhor. E deve fazer isso com muito zelo e amor. 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 1. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro do ministério de Deus. Versículo 2. Além disso, requer-se nos despenseiro que cada um se ache fiel. O êxito do nosso ministério está ligado diretamente à nossa fidelidade. Muitos obreiros fracassaram porque deixaram de serem fiéis ao Senhor. Exemplo, Saul fracassou e foi rejeitado porque deixou de ser fiel e quis fazer do seu jeito. Ao obreiro fiel, Deus lhe dará uma boa porção e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Servir a Deus com excelência e dedicação. Aleluias. Dê o seu melhor para Deus, meus irmãos, pois Deus te abençoará tanto aqui nesta vida, como na eternidade lhe dará o seu galardão. Louvado seja o nome santo de Jesus. Nós temos que ser fiel àquele que te chamou para boa obra. Nós temos que, aleluias, dar o nosso melhor. Ele diz assim: olha, cuida dos meus, que dos teus cuido eu. A Jesus seja dada a honra, a glória, todo louvor e toda adoração. Meus amados irmãos, até aqui me ajudou o Senhor. Eu creio que a palavra ela foi pregada e está alcançando muitas almas. E o nome do Senhor será glorificado. Pai de bondade, Deus Santo, a Tua palavra foi ministrada assim, conforme o Senhor ministrou do meu coração. Que o Senhor possa, meu Deus, estar alcançando as vidas, Pai. Porque Isaías vai dizer que a Tua palavra produz o resultado para o qual está sendo enviada. Pai, ela não volta vazia, antes fará o que te apraz. Que o Senhor possa, meu Deus, estar glorificando o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém?